Estamos todos prontos para ir? Hã? Isto é... Pronto quando você estiver. Ok, estamos prontos. Temos o primeiro-ministro ao telefone e temos uma boa conexão. Parece o tipo de conexão que não vai causar problemas. E sua voz está saindo lindamente, Keir. Então eu só quero... Ah, isso é bom. Sim, está. Você soa ótimo. Eu só quero começar dizendo que este é um dia muito especial porque é o dia da vitória, Segunda Guerra Mundial, 8 de maio. E apenas por acaso temos o primeiro-ministro ao telefone. E fomos grandes aliados nisso. E é muito incomum que o acordo comercial vença e nós o assinamos no mesmo dia em que tivemos uma grande vitória, a maior de todas. Então, estamos falando cada vez mais sobre o dia da vitória, porque fomos uma grande parte disso, e o mesmo aconteceu com o Reino Unido. E é apenas eu não sei como você chamaria isso, é simplesmente incrível que esse dia seja o mesmo dia em que assinamos um acordo comercial tremendo para ambos os países. Então vou começar apenas acrescentando que acabamos de concluir o acordo de terras raras com a Ucrânia. Isso foi totalmente ratificado e aprovado pelos seus ramos legislativos. E então nós apreciamos isso. Eu estarei falando com o presidente em breve, um pouco mais tarde. E nós apreciamos isso. Mas o acordo agora está todo assinado e ratificado. E temos acesso a uma quantidade massiva de terras raras, de altíssima qualidade. Esta manhã, estou entusiasmado em anunciar que alcançamos um acordo comercial inovador com o Reino Unido, país incrível. Hoje é um dia de vitória da Segunda Guerra Mundial. Vencemos a guerra juntos, exatamente há 80 anos. Então não poderia haver uma manhã mais perfeita para alcançar este acordo histórico. E o tempo está lindo lá fora, vou te dizer isso, Keir. Tempo lindo. Está tão perfeito lá fora. Mas é realmente, em particular, o acordo com um dos nossos aliados mais próximos e mais queridos. E estamos tão felizes que foi assim que tudo se resolveu. Quero agradecer ao primeiro-ministro Starmer e sua equipe muito talentosa pelo excelente trabalho e parceria. O acordo de hoje com o Reino Unido é o primeiro de uma série de acordos sobre comércio que minha administração tem negociado nas últimas 4 semanas. Com este acordo, o Reino Unido se junta aos Estados Unidos em afirmar que reciprocidade e justiça são princípios essenciais e vitais do comércio internacional. O acordo inclui bilhões de dólares em aumento de acesso ao mercado para exportações americanas, especialmente na agricultura, aumentando dramaticamente o acesso para carne bovina americana, etanol e praticamente todos os produtos produzidos por nossos grandes agricultores. E nosso secretário, como você sabe, da agricultura está aqui. Brooke, muito obrigado. Obrigada. É um bom dia, obrigado. Você informará os agricultores. Além disso, o Reino Unido reduzirá ou eliminará inúmeras barreiras não tarifárias que discriminavam injustamente os produtos americanos. Mas agora isso está se revelando, eu acho, realmente um ótimo acordo para ambos os países, porque também será realmente ótimo para o Reino Unido. Então, eles estão abrindo o seu país. O país deles estava um pouco fechado e nós apreciamos isso. Eles também estarão acelerando os produtos americanos através do processo de alfândega deles. Então, nossas exportações terão uma forma de aprovação muito, muito rápida. E não haverá burocracia. As coisas vão se mover muito rapidamente em ambas as direções. Os detalhes finais estão sendo redigidos. Nas próximas semanas, teremos tudo muito conclusivo, mas o acordo real é muito conclusivo. Achamos que quase tudo foi aprovado. Tão bom para ambos os países. E também receberemos novo acesso ao mercado para produtos químicos americanos, maquinário e muitos outros produtos industriais que não eram permitidos. E eles acabarão recebendo produtos que poderão precificar e, se gostarem mais deles, e nós fazemos ótimos produtos, eles estarão comprando esses produtos, mas eles não estavam
disponíveis no Reino Unido. Além disso, em um passo histórico, o acordo inclui planos que trarão o Reino Unido para o alinhamento de segurança econômica com os Estados Unidos. É o primeiro do seu tipo. Então, temos um importante manto de segurança econômica. E isso é muito importante. E nos sentimos muito confortáveis com isso, porque tem sido um grande aliado, um dos nossos grandes aliados. Quero dizer, muitas pessoas dizem que é nosso maior aliado. Não quero insultar ninguém dizendo isso, mas posso dizer que é certamente um dos nossos maiores e bem no topo, e eles são os primeiros de quem estamos falando. E a propósito, temos muitas reuniões planejadas para hoje e amanhã, e todos os países querem fazer acordos, e temos uma reunião. Como você sabe, Scott irá para a Suíça no sábado, e isso será muito interessante. Vamos descobrir, mas acho que eles também querem muito fazer um acordo. Ambos os países concordaram que a segurança econômica é segurança nacional e trabalharemos juntos como aliados para garantir que tenhamos uma base industrial forte, controles de exportação apropriados e proteções para tecnologias e indústrias-chave como o aço. O aço é um grande fator. Ambos os países se tornarão mais fortes com o aço e coisas necessárias para o militar. Você sabe, costumávamos construir navios e outras coisas literalmente em um nível que ninguém jamais viu. E não relaxamos. E eu diria que o Reino Unido certamente relaxou. Mas agora vamos deixar de relaxar ambos e trabalharemos juntos. Mais uma vez quero agradecer ao primeiro-ministro Starmer. Ele tem sido incrível por sua parceria neste assunto. A relação especial e o vínculo externo é realmente um vínculo externo e interno entre nossos dois países, que em breve será mais forte do que nunca. E nós realmente temos um ótimo relacionamento. Quero apenas dizer que os representantes do Reino Unido têm sido muito profissionais e tem sido uma honra fazer negócios com todos eles na OAA e em particular com o primeiro-ministro. Eu gostaria de apresentá-lo agora para dizer algumas palavras. Senhor primeiro-ministro, por favor, continue. Obrigado, senhor presidente, o Donald. E este é realmente um dia fantástico, histórico, em que podemos anunciar este acordo entre nossos dois grandes países. E eu acho que é um verdadeiro tributo à história que temos de trabalhar tão próximos. Particularmente, Howard e Jameson, eles fizeram um trabalho incrível, um trabalho muito profissional hoje. Acordo realmente importante. Isso vai impulsionar o comércio entre e através de nossos países. Isso não vai apenas proteger empregos, mas criar empregos, abrindo acesso ao mercado. E como você disse, Donald, o momento não poderia ser mais apropriado, porque não só foi há 80 anos hoje que a vitória veio para a Europa após e no final da Segunda Guerra Mundial. E Donald, eu acho, e até mesmo na hora, porque você pode ou não saber que foi mais ou menos nesta hora do dia, exatamente há 80 anos, que Winston Churchill anunciou a vitória na Europa. E isso levou a grandes celebrações por toda a Europa, por toda a América, mas particularmente no Reino Unido. Literalmente pessoas saindo para a rua, colocando bandeirinhas, indo até o palácio e poder anunciar este grande acordo. No mesmo dia, 80 anos depois, quase na mesma hora. E como estávamos há 80 anos, com o Reino Unido e os Zimbabwe lado a lado. Como você sabe, Donald, quando se trata de defesa, segurança e compartilhamento de inteligência, é claro, não há dois países que sejam mais próximos do que os nossos dois países. É construído, como você diz, sobre essas noções de justiça e acordos recíprocos. Sempre tivemos um arranjo justo e equilibrado entre nossos países. Isso se baseia nisso, extremamente importante. Para setores como a fabricação de automóveis, e para aço e alumínio e muitos outros. E sim, podemos terminar de ajustar alguns dos detalhes, mas há uma plataforma fantástica aqui, incluindo, é claro, no lado da tecnologia,
onde acho que estou certo ao dizer que somos os únicos 2 países ocidentais com setores de trilhões de dólares quando se trata de tecnologia. E no final tudo se resume a como você disse, Donald, segurança econômica é segurança nacional. Acordo sobre comércio e economia. E quero agradecer a você, por sua liderança nisso, Donald, e pela forma como sua equipe negociou isso. E construímos uma plataforma incrível para o futuro. Então, muito obrigado, Donald. E agora vou fazer uma coletiva de imprensa. Acho que você tem sua imprensa com você. Mas sobre os detalhes, acho que se você tiver o Howard, podemos lidar com isso através de um dos meus membros da equipe. Isso é ótimo. Bem, senhor primeiro-ministro, muito obrigado. É uma honra. Vamos ter uma relação contínua, talvez melhor do que nunca. Você sabe, não sei se a mídia sabe, mas o EUAR e o Reino Unido têm trabalhado por anos para tentar fazer um acordo. E nunca chegou lá. Sim. Mas conseguiu com este primeiro-ministro, então quero parabenizá-lo. Sim, com este presidente e este primeiro-ministro, alcançamos o que muitas pessoas tentaram alcançar. Isso mesmo. E estou realmente satisfeito e parece completamente histórico e em um aniversário especial de 8 anos também. Então, Donald, muito obrigado. É realmente bom ter conseguido fechar este acordo. Obrigado, é uma grande coisa. Vá fazer sua entrevista e eu te vejo em breve. Talvez fale com você mais tarde. Mas, muito obrigado. Uma coisa incrível. Não posso te dizer que, por tantos anos, mesmo enquanto eu estava sentado, todos falavam sobre um acordo parecia apenas um acordo natural, mas não foi feito, mas agora foi feito conosco. Então eu me sinto orgulhoso de ter feito parte disso. Uker, muito obrigado. Obrigado, Donald, e falaremos novamente em breve. Muito bem. Até logo, tchau. Isso é muito bom. Por que eu não faço isso? Por que eu não peço ao nosso secretário de Comércio, Howard Lutnick, para dar uma pequena descrição do acordo rapidamente? E então, o lado muito bom, também falará sobre isso, talvez, assim você terá uma visão bastante equilibrada. Eu acho que foi apenas um acordo que pensávamos era muito complicado. Tornou-se muito simples. Está abrindo o país, ao qual realmente não tínhamos o tipo de acesso que eu teria pensado. Fiquei surpreso. Acho que é por isso que o acordo nunca foi feito antes. Você sabe, eles estavam trabalhando nesse acordo há 25 anos. E nós o concluímos. Realmente vai ser ótimo para ambos os países. Então, senhor, se você puder ir, e então outra pessoa, você pode escolher quem você quiser. Quem gostaria de fazer isso? Tenho a sensação de que você vai fazer, certo? Então, vocês vão em frente. E depois responderemos perguntas logo em seguida. Acho que entenderão o tamanho, um acordo muito importante. E Howard, vá em frente. Então, o Reino Unido é a 6ª maior economia do mundo e a 4ª maior, para a qual exportamos, certo? Então, é um mercado enorme, um dos 10 principais mercados. Se você se lembra do Dia da Libertação, eles estavam em 10% porque temos um comércio equilibrado com o Reino Unido, certo? Eles dizem que tem um superávit, mas é claro, isso inclui barras de ouro, Então, vamos apenas chamar de comércio equilibrado. Então, como você abre um mercado em comércio equilibrado? As pessoas acham que é impossível. Sempre acharam que era impossível. Até que o presidente Trump surgiu e mudou a forma como as coisas funcionam. Então, aqui está o que conseguimos. Abrimos novo acesso ao mercado. Etanol, carne bovina, maquinário, todos os produtos agrícolas. Eles concordaram em abrir seus mercados. E isso adicionará 5 bilhões de dólares de oportunidade para os exportadores americanos.
Então, a questão é, por que eles fariam isso agora? Porque eles nunca fizeram isso antes. E ainda temos nossa tarifa de 10%, que gerará 6 bilhões de dólares de receita para os Estados Unidos. Então, a ideia era, como eles mantêm seus empregos, protegem sua economia e fazem o melhor para seu povo enquanto abrem o mercado para nós, e a maneira foi que eles estudaram isso. A equipe deles foi excepcional e eles tentaram identificar os mercados dos quais estão importando de outras pessoas e tentar enviá-los para a América. Então, por que eles sempre favoreciam os outros e não a nós? E o que eles fizeram foi encontrar maneiras de fazer isso para que tenhamos novo acesso, certo? Mas os trabalhadores do Reino Unido estão protegidos e esse foi o equilíbrio. Então fizemos um acordo com eles em automóveis. E você sabe, se você não está fabricando aqui, cobramos uma tarifa de 25%, mas o presidente, e a propósito quero deixar isso claro, enquanto Jameson e eu trabalhamos duro, este foi o acordo do presidente. E as pessoas pensam, não é assim que funciona. Se você tivesse que se sentar ao lado dele, eu tenho o melhor negociador à minha esquerda. E se você não acha que aproveitamos o fato de ele ligar para o primeiro-ministro e fechar esse acordo, você não entende quem é o presidente dos Estados Unidos. Então, ele é o finalizador. Ele fecha acordos que nós nunca conseguiríamos fechar. Porque ele entende de negócios, ele entende de acordos. E é por isso que estamos aqui hoje. Então, ele concordou que eles poderiam enviar 100 mil carros para a América e pagar apenas uma tarifa de 10%. E isso protege a indústria automobilística deles. E lembre-se, nós fazemos 16 milhões de carros por ano. Então isso é apenas cerca de 0,6%. Mas para o pessoal do setor automotivo do Reino Unido, isso representa dezenas de milhares de empregos que o presidente concordou em proteger para eles. Então ele fez esse acordo, certo? Então, aço e alumínio, certo? O negócio de aço deles foi destruído como o de todo mundo, destruído por pessoas despejando aço em seus mercados. E a British Steel havia anunciado que estava fechando. Então, o governo britânico, como parte deste acordo, nacionalizou a British Steel. E eles vão seguir os tipos de modelos que fazemos. Eles vão impor tarifas, vão impor cotas. Eles querem fazer isso com a América para que possam fazer parte do ressurgimento do aço e alumínio na América. E isso salva novamente milhares e milhares de empregos. Então, se você for passo a passo, aero e comercial, aviões. Eles vendem motores Rolls-Royce para a Boeing. Concordamos em permitir que motores Rolls-Royce e esse tipo de peças de avião venham sem tarifas. E o que você vai ouvir hoje é que haverá um anúncio no Reino Unido de que eles estão comprando aviões da Boeing no valor de 10 bilhões de dólares mais tarde hoje. Mas vou deixar o nome da companhia aérea anunciar porque isso cabe a eles. Mas parte deste acordo sempre foi fazer isso juntos e fazer isso de forma forte. E você pode ver os números neste quadro. Tudo sobre este quadro funciona muito bem para os Estados Unidos. Ele apresenta o plano de que você pode trabalhar conosco em automóveis, pode trabalhar conosco em aero e comercial, pode trabalhar conosco em produtos farmacêuticos, se você tiver uma cadeia de suprimentos que seja segura e protegida. Então, nos sentimos muito bem com o acordo. Você ouviu o primeiro-ministro, ele se sente muito bem com o acordo, certo? E começamos com 10% e terminamos com 10%. E o mercado para a América está melhor. E este é um exemplo perfeito de por que Donald Trump produziu o Dia da Libertação. As pessoas não entendem que ele realiza as coisas em um curto espaço de tempo. Isso teria levado Jameson e eu talvez 3 anos. E em vez disso conseguimos fazer em 45 dias, certamente, porque trabalhamos para Donald Trump. Então, Jameson, meu parceiro em tudo isso, talvez, Jameson, você gostaria de falar um pouco. E depois passaremos para o Reino Unido. Claro, feliz em fazer isso. Todos tiveram ótimos comentários. Eu só tenho que ecoar o presidente e o primeiro-ministro quando falamos sobre o Dia da Vitória na Europa. Isso é algo que estamos esperando há décadas e não há dia mais apropriado para fazer isso. E quando recuarmos e olharmos para trás daqui a algumas semanas, meses ou anos, olharemos para este dia e apreciaremos melhor o significado. Eu acho, os negociadores do Reino Unido, nós temos um bem aqui. Fizeram um trabalho incrível.
Quando você age assim, o embaixador sabe mais sobre comércio do que muitos de nós aqui com base em seu histórico. E eu diria sobre este acordo, senhor presidente, o que mostramos é que é hora de mudar a maneira como fazemos comércio. As pessoas disseram que não poderíamos fazer uma tarifa global. Nós fizemos uma tarifa global. Eles disseram que ninguém iria querer negociar conosco. As pessoas querem um acordo. Eles disseram que ninguém faria ofertas. Viu um monte de ofertas que mostrei ontem. Disseram que não conseguiríamos acordos e estamos com um acordo. Com a sexta maior economia. Concordamos em ter um comércio justo e recíproco e fizemos isso em tempo recorde. Muito obrigado, James. Sim, senhor. Ótimo trabalho. Obrigado. Senhor embaixador, por favor. Do que separadamente e distantes. E é isso que estamos em uma missão para fazer. Mas, em segundo lugar, você fez o que disse que faria. Você disse ao primeiro-ministro, quando ele veio e nós visitamos o Salão Oval, que você faria um bom acordo comercial com o Reino Unido, que faria isso rapidamente e que seríamos os primeiros. E você cumpriu isso, sabe? Você foi fiel à sua palavra. Então, muito obrigado, de fato, por isso. Para nós, não é o fim, é uma espécie de... é apenas o fim do começo. Quero dizer, ainda há mais que podemos fazer para reduzir tarifas e barreiras comerciais, de modo a abrir nossos mercados uns aos outros. Ainda mais do que estamos concordando em fazer hoje. Mas também nos fornece a plataforma, o trampolim, para fazer o que eu acho que será ainda mais valioso para ambos os nossos países no futuro, que é criar uma parceria tecnológica entre os Estados Unidos e o Reino Unido, para que possamos aproveitar a ciência e a tecnologia a fim de criar indústrias e empregos futuros. E fazer isso juntos, da maneira como já trabalhamos tão próximos na área de segurança nacional e defesa, podemos simplesmente expandir isso para ainda mais áreas de ciência, empreendimento e esforço. Então, estamos ansiosos para fazer isso nos próximos meses. Você nos lançou extremamente bem. Hoje, na minha opinião, como o primeiro-ministro disse, isso apenas mostra o que dois países que confiam um no outro, que têm confiança um no outro e são familiares um com o outro, podem fazer não apenas por nós mesmos, mas por aqueles e o resto do mundo que precisam se beneficiar de um sistema de comércio internacional maior e melhor. Muito obrigado. Foi lindamente dito. Que sotaque bonito também. Eu gostaria de ter esse sotaque. Obrigado. Minha mãe ficaria orgulhosa. Muito obrigado. Uma pergunta. Senhor presidente. James Matley, Sky News. Sim. Posso perguntar, por que a Grã-Bretanha e por que agora? E você descreveu este acordo como um acordo completo e abrangente. E ainda acabamos de ouvir do Sr. Mantle que é o fim do começo. Claramente, há muito mais trabalho a ser feito. Com todo o respeito, você está exagerando o alcance e a importância deste acordo. Por que é um presidente que precisa de um resultado em um momento difícil? Eu acho que é um ótimo acordo para ambas as partes. É para nós. Estamos abertos, eu não sabia o quão fechado era, bastante fechado. O mercado, como você sabe, o Reino Unido. E isso abre um mercado tremendo para nós e funciona muito bem. Muito bem. E muitos ativos. Você vê o gráfico e esses são ativos tremendos. Mas temos tentado, e quando você diz, porque nós, referindo-se ao seu país, temos tentado por anos, e eles têm tentado por anos fazer um acordo. Inclusive, quando eu estava você sabe, primeiro mandato, sempre havia pessoas conversando, mas não estavam conseguindo realizar. Mas por 25 anos antes disso, eles estavam sempre tentando fazer um acordo, um acordo muito significativo. Na verdade, até eu olhar os números, não percebi que este é um acordo muito conclusivo, mas achamos que podemos expandi-lo ainda mais. Mas este é um acordo no limite máximo, não como você disse. Você disse, realmente, de forma incorreta, este é um acordo no limite máximo que vamos tornar maior. E o tornamos maior através do crescimento. Mas temos ativos tremendos, tantas outras coisas. Sua agricultura, eu realmente não sabia. Dependendo da sua definição, é de 4 para 5 para 6. Isso é bem grande no mundo. Então eu fiquei muito impressionado com isso.
mas vamos levá-lo a novos níveis. É um assunto muito importante agora, mas eu acho que vai crescer. Vai crescer. Para ser honesto com você, mas é há muito tempo nosso aliado mais antigo. Acho que algumas pessoas também reivindicam isso, mas colocamos no topo. Acho que vai ser algo muito especial para o Reino Unido e especial para os Estados Unidos. Sim, por favor. Obrigado, senhor presidente. Reagan Reese com o The Daily Caller. Quão perto você está de mais acordos e quando espera que o próximo seja anunciado? Bem, muito perto. Temos vários acordos. Howard está voltando já. Coletiva de imprensa dele. Numerosos. E Scott, que está bem aqui, que é fantástico. A propósito, você foi ótimo na televisão esta manhã. Eu te assisti. Foi bom. Você deu a eles uma pequena lição no mundo da economia. Mas Scott vai para o Suíça se encontrar com a China. E você sabe, eles querem muito fazer um acordo. Podemos todos jogar jogos. Quem fez a primeira ligação, quem não fez não importa. Só importa o que acontece naquela sala. Mas eu vou te dizer que a China quer muito fazer um acordo. Vamos ver como isso se desenrola. Todos os países ao longo dos últimos 40, 50 anos literalmente exploraram os Estados Unidos no comércio, no militar, na proteção, em todas as diferentes coisas. E agora estamos fazendo acordos justos. E neste caso, é ótimo porque realmente não estávamos muito envolvidos. Você tem a União Europeia que acho que você tomou a decisão certa anos atrás. Não sei se você se lembra, eu estava inaugurando em Turnberry no dia em que você estava votando. E me perguntaram, aconteceria ou não aconteceria? Eu disse, não, acho que eles vão seguir seu próprio caminho, acho que é melhor para eles. E eles fizeram isso. Acho que vai acabar sendo uma decisão muito inteligente, mas uma grande parte dessa decisão sempre foi que você poderia fazer um acordo com os Estados Unidos. E eles não conseguiram fazer isso, mas agora conseguiram. E é um tremendo, você sabe, é muito importante. Isso sempre foi uma grande parte da sua decisão sobre o Brexit. E eles nunca conseguiram fazer esse acordo. Você sabe, foi difícil. E é incrível com o tempo. Este simplesmente foi muito tranquilo, foi rápido e tranquilo. E muito bom senso, como eu gosto de dizer, há um tremendo bom senso. Mas isso vai tornar seu país muito maior, né, em termos de comércio, e vai tornar nosso país muito maior em termos de comércio também. Sim, por favor. Obrigado. Vá em frente atrás de você. Tom Bateman, da BBC. Obrigado, senhor presidente. Você mencionou carne ali. Você é de onde? BBC. Ótimo, muito bom. Eles me tratam maravilhosamente. Você mencionou carne e exportações de carne bovina. O Reino Unido atualmente não aceita carne bovina americana por causa de seus próprios padrões alimentares. Você está pedindo ao Reino Unido para aceitar todos os produtos americanos de carne bovina e frango? Bem, eu acho que eles vão aceitar o que quiserem. Nós temos bastante disso. Temos todos os tipos. Temos todas as classificações que você pode ter. Como você sabe, Bob Kennedy está fazendo um trabalho tremendo e ele está provavelmente indo ao sistema dele, sem produtos químicos. Sem isso, sem aquilo, quero dizer, acho que estamos indo nessa direção. Parece que sim. Mas também temos isso. Então somos um país muito grande. Temos muita carne bovina. Somos um país muito grande. Então será ótimo. Sim. Você quer que eu ligue? Sim. Vamos falar sobre a carne bovina americana rapidamente. E não pode ser subestimado. Sou Brooke Rollins quão importante é este acordo. E o que isso significa para os agricultores e pecuaristas americanos. Especificamente para a carne bovina, isso vai aumentar muito nossas exportações de carne. E para ser muito claro, a carne bovina americana é a mais segura, de melhor qualidade e o destaque da agricultura americana. Então, eu acho que uma parte importante deste acordo não é apenas a redução das tarifas do etanol de 19 para 0, o que para nossos produtores de grãos é um grande negócio, mas também para a carne bovina. Eu sei que nossa ótima equipe de comércio está olhando para todas as carnes, todos os produtos, realmente todas as nossas exportações agrícolas. E eu não sei se há uma indústria que tenha sido tratada mais injusta e tenha sofrido mais do que a nossa indústria agrícola. Então, estamos ansiosos. Estarei no Reino Unido na segunda-feira, conversando com meu colega de lá, realmente durante a próxima semana. E estou ansioso para expandir isso por todo o país. Eu
Temos o melhor do mundo, os melhores tratores, o melhor de tudo. Dizem que nossa agricultura é incomparável e será um grande ativo. As pessoas vão poder ter opções, escolha e terão mais disso. Isso significa preços mais baixos. Você vai em frente. Uma pergunta de acompanhamento para a TV italiana. Daniele Compatangelo, L7, TV 2000, Primetime Media. Então, parabéns pelo acordo. Vemos grandes receitas no gráfico, mas e o resto? Da Europa, é um dia de vitória, mas outros países europeus parece que estão perdendo no comércio. Bem, nós pretendíamos fazer um acordo com a Europa. Descobrimos que a União Europeia nos tratou de forma extremamente injusta, muito difícil, e se prejudicaram ao fazer isso. E eles realmente querem fazer um acordo. Estaremos lidando com eles. Estamos lidando com eles atualmente. Então, isso cobrirá praticamente o resto. Mas isso era separado. Por causa do Brexit em particular, isso você sabe, isso era um acordo separado. Um acordo separado. Sempre. Pareceu tão natural. Toda a mídia diria que por que isso aconteceu há 25 anos? Por que não aconteceu há muito tempo? E sempre foi surpreendente para mim que alguém dissesse: ei, temos que fazer um acordo, temos que fazer um acordo. Mas esse acordo simplesmente se encaixou. O primeiro-ministro fez um trabalho fantástico. Seus representantes são totalmente profissionais e se deram bem e simplesmente pareceu funcionar. E eu acho que uma das razões para isso é porque destruímos todo o sistema. Se tivéssemos lidado com vocês separadamente, ou, você sabe, país por país, mas não fizemos isso. Destruímos todo o sistema. Foi muito justo para os Estados Unidos, muito injusto para os Estados Unidos. E eu acho que por causa disso, isso funcionou tão bem. Estou honrado que foi o primeiro acordo. Por favor. Obrigado, senhor. Você mencionou? Porque você não vai para o fundo, sim. Obrigado, senhor. Eu sou do London Times. Vou dizer que este é um grande dia para James Bond, porque agora os Aston Martins estarão disponíveis para compradores americanos, mas ainda melhor ao estendê-lo para o cinema. Você falou sobre uma grande tarifa sobre filmes e gostaríamos de saber se haverá alívio para o cinema britânico. Bem, vamos ter uma discussão sobre isso, separadamente. E como você sabe, estamos colocando tarifas nesse filme. Em particular, ele disse, os cineastas, e vamos aplicar algumas tarifas para atraí-los, porque muitos deles deixaram este país. Todos eles vivem aqui, o dinheiro vem daqui, tudo vem daqui, mas eles fazem os filmes em outros países. Então vamos fazer algo para trazê-los de volta, não é? Talvez em grande medida. Mas James Bond não tem com o que se preocupar, posso te garantir. James Bond, e você sabe, Sean Connery era um amigo meu. Sean Connery foi responsável por eu conseguir a aprovação de zoneamento em Aberdeen. Ele disse: deixem o cara construir seus campos de golfe. Eu estava tipo 4 anos no processo e era impossível em Aberdeen. E ele simplesmente se levantou um dia e disse isso. Assim que ele disse isso, eu consegui as ok em 2 minutos. Ele era um grande cara, Sean Connery, e um grande personagem. Você tem certeza não vai voltar? Você vai voltar para... Você vai para a Escócia e pro... Sim, eu vou. Temos muito investimento lá. Temos Turnberry, Aberdeen. Temos, como você sabe, em Doonbeg, na Irlanda, bem na costa. Todos estão na costa. Só tenho interesse se estiverem na costa. E temos bons investimentos lá. Tem sido lindo, sim. Senhor presidente, se as conversas correrem bem no fim de semana entre o secretário Bass e o embaixador Greer com seus homólogos chineses, você consideraria então reduzir a taxa tarifária sobre a China? Bem, pode ser. Quero dizer, vamos ver. Agora, não pode ficar mais alto. Está em 145, então sabemos que vai cair. Acho que vamos ter um relacionamento muito bom. Sabe, sempre me dei muito bem com o presidente Xi. Esse relacionamento foi muito perturbado pela Covid quando a Covid chegou. Mas agora nos damos muito bem. Quero dizer, o relacionamento foi prejudicado com muitas pessoas, muitos países quando a Covid chegou. Mas acho que vamos ter um relacionamento muito bom. Eu espero ter um relacionamento muito bom com a China, Scott. Acho que é uma reunião muito amigável. Eles estão ansiosos para fazer isso de uma maneira elegante. A China, como você sabe, tem um enorme superávit comercial conosco e simplesmente não podemos ter isso. Mas acho que vai ser muito bom para ambos os países. Eu gostaria de ver a China aberta. Sabe, uma das grandes coisas aqui e ninguém saberia disso, mas o Reino Unido estava
amplamente fechado. Estava muito fechado para o comércio e agora está aberto. E muitos dos repórteres financeiros estão muito felizes com isso, porque eu os escuto. Espero que eles consigam abrir os países. E então você compete de forma justa, mas você não pode competir quando não é permitido ir até lá. A China seria o exemplo número 1 disso, sabe? É muito fechada. Quase conseguimos da última vez antes da Covid e isso não deu certo. Mas fizemos um ótimo acordo com a China. Eles tinham que comprar 50 bilhões de dólares em nossos produtos alimentícios. E foi um ótimo acordo, indo muito bem para nossos agricultores. E então, quando Biden entrou, como de costume, nada aconteceu. Sabe, ele não aplicou e ficou menos. E no final, sabe, destruiu um ótimo acordo. Foi um ótimo acordo. Mas, eu acho que vamos ter um bom fim de semana com a China. Acho que eles têm muito a ganhar. Acho que eles têm muito mais a ganhar do que nós, de certa forma. Mas acho que vamos ter um fim de semana muito, muito bom. Você vai falar com Xi após conversas? Talvez, sim, claro. Dependendo do que Scott disser, nós meio que... Scott está lidando com certos países e Howard está lidando com certos países. Gostaria de ter mais 10 de cada. Se nós, então, poderíamos fazer todos de uma vez. Mas haverá um momento. Faremos vários deles. Então, haverá um momento em que vamos dizer, porque entendemos os países, entendemos o que eles querem, onde vamos fechar o acordo. Em outras palavras, não precisamos do envolvimento do país, porque já o tivemos. E vamos dizer, este país em particular, que tinha grandes excedentes, digamos, nós tínhamos, portanto, déficits, que este país em particular vai pagar uma tarifa de 25%, ou 30%, ou 50%, ou 10%, ou o que quer que seja. Acho que devemos explicar como uma das coisas que fizemos aqui, que raramente faremos, é nos carros, reduzimos de 25 para 10 na Rolls-Royce, porque a Rolls-Royce não será fabricada aqui. Eu nem pediria para eles fazerem isso, né? Esse é um carro muito especial e é um número muito limitado também. Não é, você sabe, uma das grandes empresas de automóveis que fabrica milhões de carros. Eles fabricam um número muito pequeno de carros que são super luxuosos. E isso inclui Bentley e Jaguar. Então temos alguns carros muito especiais. Então, para ajudar essa indústria, e isso realmente, você sabe, coisas feitas à mão. E eles têm feito isso por muito tempo no mesmo local. E eu disse, né, sim, isso seria bom. Vamos ajudá-lo com isso. Mas isso é diferente de uma empresa de automóveis que surge e fabrica milhões de carros. O que eles estarão fazendo em nosso país? Eles vão construir. Temos muitas fábricas, plantas de automóveis sendo construídas. Ou que serão construídas em breve. Acho que podemos dizer que estaremos perto de 10 trilhões de dólares em investimento. Acho que, na verdade, estamos nesse número agora, se você somar algumas das que ainda não ouvimos falar. E temos algumas subindo agora mesmo. Eles têm plantas subindo e nem sequer falaram conosco. Eles estão fazendo isso por causa das tarifas. E as tarifas sempre foram usadas contra nós. E eu nunca entendi. Eu costumava ficar sentado. Como você sabe, a China pagou centenas de bilhões de dólares em tarifas quando eu era presidente. Mas até então, a China nunca pagou nada e você sabe, eles realmente nos prejudicaram muito do ponto de vista comercial. Mas agora estamos usando tarifas a nosso favor. E agora temos perto de 10 trilhões de dólares. Então pense nisso, 10 trilhões. Se você olhar para a administração passada, e estamos falando de mais de 2 meses, porque podemos dizer 3, mas levou um tempo para colocar o escritório em perfeita ordem. Levou um tempo para fazer as coisas. Mas, uma vez que começamos, quando você pensa nisso, perto de 10 trilhões de dólares de investimento. Você teve anos em que os Estados Unidos não fariam isso, não fariam 1 trilhão em um ano, não chegariam nem perto de 1 trilhão. Fizemos 10 trilhões em 2 meses. É incrível o que está acontecendo agora. Estamos recebendo ligações isso tem a ver com chips, tem a ver com carros. Costumávamos fabricar chips, tínhamos a Intel e costumávamos fabricar chips. Tínhamos um monopólio de chips e tudo era feito aqui. E agora, ao longo de anos, por causa de presidentes que não sabiam o que estavam fazendo, eles permitiram que esse negócio fosse roubado de nós. A maior parte foi para Taiwan.
E você provavelmente estava na mesma posição, certo? Porque você tinha muita capacidade de fabricação de chips, mas eles a transferiram. Dissessemos, se você quiser mover para Taiwan, tudo bem, mas se você quiser vender de volta para os Estados Unidos, colocaremos uma tarifa de 50% ou 100%. Eles nunca teriam saído. Mas tínhamos pessoas sentadas lá que não entendiam isso. E é uma pena. Mas agora eles estão voltando porque eu estou dizendo isso. Estou dizendo isso cerca de 40 anos atrasado, mas eles estão voltando. Como você sabe, temos os maiores fabricantes de chips do mundo gastando, em um caso 300 bilhões, em outro caso 500 bilhões, o mesmo que a Apple, e em outro caso 200 bilhões. E vamos ter uma grande participação, uma participação muito, muito substancial no mercado de fabricação de chips. Você disse que no próximo fim de semana será uma visita amigável, mas você espera que seja apenas uma formalidade para quebrar o gelo ou eles vão entrar em negociações substantivas? Acredito que sim. Acredito que seja substantivo. Estamos nos encontrando. Então, o que vamos fazer? Falar sobre nos encontrar novamente. Então, eu acho que vai ser substantivo. Acho que podemos dizer isso, Scott. Sim. Muito substantivo. Agora a China quer fazer algo. E, veja, eles têm que fazer neste ponto. Você sabe, essencialmente, eles ganhavam $1 trilhão por ano. E agora eles têm absolutamente, você sabe, nenhum negócio. Por causa das tarifas, eles não têm negócios e querem ter negócios e nós queremos que eles tenham negócios, queremos que eles se saiam bem. Queremos que eles se saiam muito bem. Então, acho que vai ser muito substantivo. Os negócios desaceleraram, como mencionou. Na China. Estamos vendo como resultado, né? Os portos aqui no Zhejiang. O tráfego realmente desacelerou. E agora milhares portuários e caminhoneiros estão preocupados com empregos. É isso. Perdemos. Significa menos perda. Vendo isso, perdemos menos. China ganhava mais de 1 trilhão. 1,1 trilhão. Você sabe, números diferentes de 500 milhões a 1 trilhão ou 1 trilhão e 1. Eu acho que era 1,1 trilhão. E, francamente, se não tivéssemos feito negócios, teríamos estado melhor, certo? Você entende isso. Então, quando você diz que desacelerou, isso é uma coisa boa, não uma coisa ruim. Mas vamos fazer de modo que eles podem melhorar no resultado final. Gostaríamos de ver a China aberta para que possamos competir na China e na... Você sabe, dar às pessoas algo que elas nunca tiveram, sabe? Acesso a algo... Isso seria ótimo para o mundo, seria ótimo para nossos negócios. E eu acho que seria ótimo para a amizade. Eu realmente espero que muitas pessoas pensem que sou um cara militante. Eu realmente não sou. Eu acho que o comércio pode trazer uma amizade maior com a China. Pode ser algo bom. Mas você sabe, uma das coisas que eu sei que o Scott vai falar, que está bem no topo da lista, é abrir e deixar nossos negócios entrarem na China. Porque quando você fala sobre um país fechado, esse é um país realmente fechado. Eu acho que seria ótimo se fosse aberto, dar às pessoas muitas opções e criaria muitos empregos, muito de tudo. Então eu acho que seria uma grande coisa para a China. E isso vai ser uma das coisas que discutiremos, como discutimos com o Reino Unido. Confie. O que a Grã-Bretanha tem que fazer para destruir a linha de base em 10%? Bem, eu acho que isso está definido porque tem a ver com muitas coisas diferentes, incluindo o passado. Você sabe, há muitas coisas do passado sobre as quais falamos. Isso é muito inclusivo. Incluímos tudo. E isso foi dito muito bem. Sim, por favor. Sim, senhor. Presidente, a tarifa de base de 10% estabelecida é um modelo para esses futuros acordos comerciais? Não. Você não vai mantê-la aqui? Não. Vai ficar todos os dias? Não, esse é um número baixo. Eles fizeram um bom acordo. Alguns serão muito mais altos porque têm enormes superávites comerciais. Muitos casos, eles não nos trataram bem. Com o Reino Unido, eles tinham isso um pouco fechado, não como a China, por exemplo, mas sempre nos trataram com grande respeito. Eles nos trataram com grande respeito. O MATS modelo de 10 é provavelmente o mais baixo. E, portanto, eles fizeram esse acordo. Mas eles, você sabe, tivemos apenas um relacionamento muito especial com eles. Eu não faria esse acordo com carros. Quero dizer, a menos que alguém me mostre que há outro tipo de carro comparável a um Rolls-Royce, então não há muitos. Este é um bom comercial para a Rolls-Royce, mas eles podem encomendar muitos carros.
Presidente, eu me pergunto se você gostaria de comprar. Eu não sei. Quero dizer, isso é algo. Bem, da última vez que isso aconteceu, eu ficaria feliz em sugerir um desconto. Obviamente, um desconto muito modesto. Eu tive muitos deles, na verdade. Você sabe, da última vez que isso aconteceu, eu acabei comprando um Tesla. Sim, isso é definitivamente bom. Sim, eu tinha uma pergunta sobre o acordo com o Reino Unido hoje. Ouvi dizer que houve conversas de que parte do acordo dependeria de o Reino Unido respeitar a liberdade de expressão e a liberdade de religião. Eu sei que o vice-presidente está realmente interessado nisso. Falou sobre isso no início deste ano. Houve alguma garantia que vocês receberam nesse sentido? Você quer lidar com isso? Sim, isso não fez parte da conversa. Nossa conversa foi uma conversa econômica, do início ao fim, encerrada pelo presidente ontem. Este foi um acordo comercial, abrir seus mercados e também proteger seus trabalhadores, expandir nossos mercados e ajudar nossos... Isso foi sobre negócios, religião. Negócios são uma espécie de semi-religião, mas não tão importante. Eu não quero me meter em... É a primeira vez que ouço isso. Isso. Vá em frente, lá atrás. Senhor presidente, você pedirá à China para ajudá-lo a fechar a lacuna entre a Ucrânia e a Rússia? Acho que é natural pedir isso. Claro. Eu não sei. Acho que estamos fazendo bons progressos e a luta é um pouco diferente do que era. Acho que se não estivéssemos envolvidos, a Rússia estaria indo em frente para talvez conseguir tudo sem o nosso envolvimento. Eles seriam capazes de conseguir porque fornecemos muitas coisas diferentes de forma imprudente. Mas fomos meio que recompensados ao fazer o acordo de terras raras que mencionei antes. Eu acho que estaremos muito envolvidos em tentar acabar com esse banho de sangue. É um banho de sangue, é uma situação horrível. 5.000, na verdade é mais do que isso. Mas são 5.000 soldados em média por semana, principalmente soldados que estão sendo mortos. Jovens, de pessoas bonitas, quero dizer, eles estão sendo mortos. Eu vejo as imagens de satélite voltando partes de corpos espalhadas pelo campo, cabeças e braços. É tão terrível. Eu nunca vi nada assim, na verdade. E se conseguirmos parar isso, será uma grande conquista. E estamos tentando muito, e acho que estamos perto. E o Sr. Witkoff está falando constantemente de um lado para o outro. Ele é um verdadeiro profissional. Ele tem um ótimo relacionamento com ambos os países. E acho que temos uma boa chance. E da mesma forma, estamos tentando trabalhar com o Irã para resolver isso sem ter que entrar em qualquer bombardeio, como dizemos, grande bombardeio. Eu não quero fazer isso. Eu quero que eles trabalhem para serem muito bem-sucedidos. Obrigado, presidente. Edward Lawrence, da Fox Business News. Sobre as barreiras não comerciais, como você conseguiu que o Reino Unido cedesse? E qual foi o acordo de última hora ou pedidos? Bem, eu acho que foi realmente apenas uma parte do todo. Quero dizer, eles têm tantas coisas que são tão boas para eles, vai ser tão bom para o país. E isso foi meio fácil. Não foi. Tínhamos barreiras comerciais não mercado, eu chamo de barreiras comerciais não mercado ou não monetárias. E tínhamos várias delas, não tão ruins quanto alguns países. Alguns países têm, você sabe, praticamente nenhuma tarifa, mas o resto é tão brutal que você não consegue fazer negócios com eles, certo? Então é uma questão muito importante, na verdade. Não, eu acho que o acordo geral funcionou muito bem do ponto de vista deles. Eles estavam dispostos a ceder isso para conseguir outras coisas. E você pode querer falar sobre isso, Sr. Abbas? Olha, o ponto sobre o acordo é que continuaremos reduzindo. E o ponto sobre este acordo é que ele fornece um modelo muito bom e uma excelente plataforma de lançamento para o que podemos continuar a fazer e desenvolver no futuro. E é isso que estamos determinados a fazer. Você conhece muitos deles. Muitos dos bem, isso é o que eu ia dizer. Muitos deles. É isso que você quer dizer com confidencialidade. O que tal só mais uma coisinha, certo? Bem, o acordo foi fechado e foi muito bem conduzido do outro lado também. Mas muitas dessas coisas sobre as quais estamos falando, temos falado sobre isso há 25 anos. É difícil explicar quando, se você não estivesse sentado atrás desta bela e resoluta mesa, você simplesmente não entenderia. Eu estou. Tenho ouvido falar sobre fazer um acordo com o Reino Unido há 25 anos, e especialmente na época do Brexit.
Eles queriam fazer um acordo, então saíram do Brexit e fizeram um acordo e foi mantido natural. E simplesmente não podia ser feito. Não podia ser feito. Boas pessoas. E este é um acordo maior. Este é um acordo muito maior, melhor e mais forte para ambos do que jamais contemplamos antes. É um grande acordo. Praticamente todos disseram, no entanto, que terminaria em fracasso, terminaria em lágrimas e terminou exatamente no oposto. Mas, senhor, presidente, posso dizer que isso se deve a... O secretário Nutmeg e o embaixador Greer foram absolutamente fantásticos. Mas ontem recebi uma ligação muito diplomática que apenas empurrou as coisas para a linha de chegada. E foi do seu novo embaixador, no Reino Unido. É fantástico. Warren Stevens, ele está aqui. Onde está o Warren? Bem aqui? E o Warren, ele está voando para Londres amanhã à noite. Ele vai ser muito popular com o povo britânico. Ele vai ser um embaixador muito bem-sucedido. Ah, uma pergunta? E ele tem muito dinheiro. Esse cara tem muito dinheiro. É melhor ir em frente rápido. Você está... Mirsla von der Leyen. Oh, o presidente. Planejando se encontrar com Ursula von der Leyen. Oh, ela é tão fantástica, certo? Ela é tão fantástica. Eu espero que nos encontremos. Sim, a resposta é sim. Eu a vi. Na verdade, eu a vi há alguns dias. E acho que definitivamente nos encontraremos. Sim, a União Europeia é grande coisa. Eles querem fazer um acordo. Todo mundo quer fazer um acordo. Todo mundo quer fazer um acordo com os Estados Unidos. E estamos fazendo isso. E vamos fazer acordos justos. Estou apenas honrado que este foi o primeiro. Vá em frente, por favor. O presidente do Federal Reserve, senhor, o presidente disse que você teria que chamá-lo para uma reunião. Você planeja se encontrar com ele? O que você acha dele? É como falar com uma parede. Ele deveria ser... Eu não estou dizendo isso. O Banco da Inglaterra cortou. Bem, o Banco da Inglaterra cortou. A China cortou. Todo mundo está cortando, menos ele. Sabe, eu não sei. Vamos ver o que acontece. É uma pena. Eu o chamo tarde demais. Tarde demais. Powell, esse é o apelido dele. E é uma pena. É ridículo. Então, reunião. Ele está sempre atrasado. Mas, neste caso, não vai importar tanto porque nosso país é tão forte. Somos tão poderosos em termos de força econômica e o que fizemos. E vou te dizer uma coisa, se não tivéssemos nosso primeiro mandato, você não estaria? Criamos coisas no primeiro mandato, cortamos mais regulamentações do que qualquer presidente na história, cortamos os impostos mais do que qualquer um na história. E um fator muito importante vai ser o projeto de lei tributária que temos agora, aquele grande e belo projeto. Como chamamos? Que abrange os maiores cortes de impostos da história. Maior do que até mesmo da primeira vez. E os incentivos são ainda melhores para o Reino Unido, porque isso nos tornará tão fortes que faremos mais negócios com vocês. É um elemento muito importante para impostos, para todos os aspectos. Cortes de regulamentação. Esse projeto de lei, eu acredito que é o maior projeto de lei desse tipo já feito na história deste país. E o presidente Johnson e o líder Tooney fizeram um trabalho incrível. Quero dizer, vou deixar você saber, temos que conseguir uma votação, mas temos muito apoio para esse projeto de lei. E se isso acontecer, além de todos esses acordos comerciais que estamos fazendo, este país atingirá um ponto que é melhor você sair e comprar ações agora. Deixe-me dizer, este país será como um foguete que sobe direto. Estes serão números que ninguém jamais viu antes. Esse é um elemento muito importante de tudo isso. Você sabe, se conseguirmos isso, se você não... E os democratas estão lutando apenas porque querem lutar. Eles têm síndrome de transtorno de Trump, sabe? Se fosse outra pessoa, eles não lutariam. Se você tivesse uma pessoa normal, se você tivesse um sujeito rígido sentado atrás de você, eles estariam bem. Mas eles têm síndrome de transtorno de Trump. O senador Schumer se tornou um palestino. Ele é bem-vindo. Eu não sei quando vão fazer a cerimônia para ele, seja qual for a cerimônia, mas é terrível o que aconteceu com os democratas. Então, um elemento muito, muito importante de tudo, do que estamos fazendo, não relacionado a hoje, mas relacionado no sentido de que faremos, se isso passar, faremos ainda mais negócios com o Reino Unido. Teremos tanto.
É o maior corte de impostos da história. Vai fazer nosso país decolar. Vai ser um incentivo, como você sabe, com a dedução basicamente para o trabalho. Você trabalha, você constrói, você planta a sua dedução. Vai ser o maior lei desse tipo já aprovado. Talvez o maior lei já aprovado. É por isso que chamamos de grande e belo lei. Senhor presidente, você acabou de anunciar uma nova indicada para a cirurgiã-geral dos Stonesdale aqui. Nunca terminou sua residência e não é uma médica em exercício. Então você pode explicar por que a escolheu para o principal cargo da América? Bem, ela é uma... Sim, porque Bob achou que ela era fantástica. Ela é uma mulher brilhante que passou por Stanford. E pelo que entendi, ela basicamente queria ser uma acadêmica em vez de uma cirurgiã. Acho que ela se formou em primeiro lugar na sua turma em Stanford. E Bob realmente achou que ela era ótima. Eu não a conheço. Eu ouvi a recomendação do Bob. Eu a conheci ontem e uma vez antes. Ela é uma pessoa muito notável. É uma grande acadêmica, na verdade. Então acho que ela será ótima. Senhor presidente, seu indicado para procurador federal tem um plano B se o Senado não... Eu tenho. Sim, mas ele é uma pessoa incrível. Ele não estava recebendo o apoio das pessoas que eu achava. E ele fez um trabalho muito bom. O crime caiu 25% em DC. Durante o período dele. Estou muito desapontado com isso. Mas eu tenho tantas coisas diferentes que estou fazendo agora com o comércio. Você sabe, uma pessoa, eu só posso fazer estrondo. Eu só posso levantar aquele pequeno telefone. Tantas vezes em um dia, mas temos outra pessoa que será ótima. Eu só quero dizer, Ed é inacreditável e espero que possamos trazê-lo para, seja no DOJ ou qualquer outra coisa, de alguma forma, porque realmente é excepcional. Para mim foi decepcionante, vou ser honesto. Tenho que ser direto. Fiquei desapontado. Muitas pessoas ficaram desapontadas. Mas é assim que funciona às vezes, sabe? É assim que funciona. E ele não foi rejeitado, mas sentimos que seria difícil. E temos outra pessoa que vamos anunciar nos próximos 2 dias, que vai ser ótima. Senhor presidente, com empresas Ford e Mattel? Com empresas como Ford e Mattel anunciando aumentos de preços, quanto a paciência do público americano durará? Sim. Bem, eu não acho. Acho que eles estão dizendo isso apenas para tentar negociar acordos comigo. Eles não estão... Olha, tarifas são talvez a coisa mais mal compreendida em qualquer forma de negócio, não é? Em qualquer lugar nos negócios. Muitas vezes o país as absorve, muitas vezes a empresa absorve. As pessoas não absorvem, ok? As pessoas não absorvem. E se a Ford fizesse isso, eles não venderiam nenhum carro. E se Mattel, eu não sei, alguns, eu não tenho tanta certeza. Eles disseram, o único país que eu ouvi disseram, bem, vamos contra-atacar, vamos tentar ir para outro lugar. Deixe-os ir e nós vamos ajudar. Vamos colocar uma tarifa de 100% nos brinquedos dele. E ele não vai vender um brinquedo nos Estados Unidos. E esse é o maior mercado deles. Eu ouvi isso. Quero dizer, eu vi esse cara falando sobre como eu vou contra-atacar. Eu disse, bem, eu não gostaria de tê-lo como executivo por muito tempo. As pessoas da Ford eu conheço muito bem. E o que eles estão fazendo é negociar conosco dizendo isso. Mas não achamos que isso vai acontecer. Olha, eu publiquei uma verdade hoje e dizia que o preço do gás está caindo, a gasolina está caindo, a energia está caindo, os mantimentos estão caindo, os ovos estão em baixa. Quero dizer, ovos, muito obrigado, mas os ovos estão em baixa. Quando cheguei na primeira semana, vocês me bombardearam com ovos. Eu disse, o que diabos aconteceu com os ovos? Os ovos estavam subindo cerca de 170% e continuavam subindo. E eles disseram, não encomende nenhum para a Páscoa. E estávamos pensando em encomendar ovos de plástico, como todo mundo estava fazendo. E Brooke fez um trabalho fantástico, agricultura. Brooke fez um trabalho fantástico. E tínhamos centenas de milhares de ovos aqui no Gramado, apenas 2 semanas atrás na Páscoa. Mas você olha para o custo, a energia está em baixa, até mesmo as taxas de juros estão em baixa. Agora, esse presidente do Fed, Jerome, se ele baixasse as taxas de juros, como a China fez, como eu acho que o Reino Unido fez, mas como vários outros países fizeram, é como combustível de jato, seria ótimo. Mas ele não quer fazer isso. Eu acho que ele não quer fazer isso. Provavelmente, ele não está apaixonado por mim. Acho que é isso. É meio que uma razão maluca, mas é assim que a vida é.
Qualquer um na posição dele seria como combustível de jato. Mas mesmo sem isso, estamos indo bem. Mas lembrem-se disso, sabem? Eu vi vocês reportando nos últimos meses que se fizermos isso, sabem, os preços vão disparar. Bem, os preços dos mantimentos caíram. Tudo isso está em queda. A madeira está em queda. O petróleo acabou, quero dizer, nós tivemos aquele negócio quebrando 60, certo? R$60 por barril e 1,98, 1,99 em alguns casos. E indo nessa direção. Não, eu acho que tem sido incrível. Na verdade, sabem, e o que é bom nisso é que dá ao consumidor mais dinheiro e proporciona uma vida melhor. Porque acabamos de sair da pior inflação, na minha opinião, na história do nosso país. Eles dizem 48 anos. Mas Biden realmente estragou tudo. Ele estragou a energia e ele gastou muito dinheiro. Ele estava gastando em um esquema de notícias verdes. E isso é como jogar dinheiro fora. Vê aquela bela janela atrás? Pegue o dinheiro, jogue-o direto por aquela janela. Porque é a mesma coisa. Ele acabou de gastar 10 trilhões de dólares. Ele desperdiçou. Não só foi ruim, foi um negativo. Não foi nem como se ajudasse um pouco. Foi um verdadeiro negativo. E além disso, eles deixaram 21 milhões de pessoas entrarem em nosso país sem qualquer identificação, nada. Eles simplesmente os deixaram entrar. Triste, faremos mais uma ou duas. Vá em frente. Com quem você está atualmente? Estou com o jornal Daily Telegraph. Você me conhece de outra foto? Sim, eu faço. Quão preocupado você está com a dependência do Reino Unido em relação à China, ao dinheiro chinês nos mercados financeiros e exportações chinesas? Não estamos preocupados. Honestamente, não estou preocupado com nada. Se estivesse, nem estaria aqui agora. Se eu estivesse preocupado com algo, e não seria isso, mas eu não estaria aqui agora. Não estamos preocupados. Acredito que teremos uma relação muito boa com a China e uma relação justa. E ela vai crescer e se expandir. Ela vai crescer. Por exemplo, se eles abrirem o país, será a melhor coisa que a China já fez por si mesma. Eles ainda não sabem disso porque, você sabe, tem sido um sistema diferente. Mas isso será a melhor coisa que já aconteceu à China. As pessoas ficarão mais felizes. Elas comprarão por menos, elas verão coisas que nunca viram antes e estarão comprando-as. E isso realmente criará uma grande paz a longo prazo. E se eu pudesse perguntar ao secretário de Agricultura, não há uma preocupação. Como verificar a carne bovina com hormônios? Essa questão sendo abordada, resolvida nessas ferramentas sem algo que esteja na negociação? Bem, eu diria apenas que é. É muito claro e temos nos termos principais que vamos discutir todos esses tipos de questões. E, obviamente, o país importador, seja nós ou eles, tem que seguir as regras sobre esses tipos de coisas. Mas nosso ponto é que as regras precisam garantir que sejam baseadas na ciência. E essa é a nossa expectativa. Sabemos que o Reino Unido também acredita nisso. Então queremos chegar a um acordo. Ok. Incrível EPA, liderada pelo administrador Zeldin. Isso está em andamento. Então as negociações continuam, mas estamos muito, muito confiantes em nossos produtos e com o presidente. Abrir os mercados é algo sem precedentes. Para esses agricultores aqui... Wall Street, enquanto assistiam. Você viu o mercado de ações cair? Bem, agora vai realmente subir porque eles disseram, tudo isso é um sonho impossível e este é um difícil. Alguém diria, bem, isso é fácil. Acho que isso é muito mais difícil do que qualquer outro acordo, porque eles estão nisso há tantos anos, décadas, tentando fazer este acordo. E é muito conclusivo e é um ótimo acordo. E é um negócio muito grande, na verdade. Não, isso é apenas o começo. Vamos ter conferências ou em algum momento não teremos conferências. Acabamos de divulgar uma declaração de que acabamos de assinar com este país, aquele país, e depois que vários desses são feitos, ninguém tem pessoas suficientes para fazê-lo. Nós vamos simplesmente anunciar que o país X vai pagar isso. E se eles abrirem, vão fazer isso e aquilo, e eles vão estar abertos. Todo mundo quer estar aqui. Sabe, eu digo, é aqui que eles querem fazer compras. Mas nós realmente os salvamos de ir mal. Sim, por favor. Perguntar sobre controle de tráfego aéreo? Considera um novo software? Estou feliz que você me perguntou sobre isso, porque vou falar agora com os chefes das companhias aéreas e tudo mais. Então, eu estava tudo preparado antes de termos a eleição fraudada. Para entregar um sistema novo e lindo a uma empresa que iria fazer tudo. Uma das melhores empresas do mundo que você conhece muito bem. Sabe, há 3 ou 4 delas que fazem isso. E quando eles assumiram Buttigieg,
que não tem a menor ideia, sabe? Ele vai trabalhar de bicicleta sendo justo, com seu marido na garupa, o que é uma relação amorosa e agradável. Mas ele não tinha a menor ideia. Esse cara não tinha a menor ideia. E ele é realmente um candidato à presidência. Entre ele e Crockett, você pode ter esse partido. Mas ele não sabia o que estava fazendo. Ele pegou o que eles chamam de sistemas secos, sistemas onde você tem fios na terra, enterrados na terra ou algo assim. E então você tem os sistemas ao ar livre, onde você tem satélites, e você não pode mesclá-los. E ele fez. Eles gastaram dezenas de bilhões de dólares tentando pegar equipamentos antigos e quebrados e integrá-los em equipamentos novos, existentes, com equipamentos totalmente novos. É um dos maiores. Eles gastaram cerca de 40 bilhões de dólares. E o que eles fizeram foi piorar, porque não funciona junto. Você não pode fazê-los funcionar juntos. Se você tem um sistema de satélite, você precisa de satélite. Se não, eles tinham todas essas tecnologias diferentes, algumas delas com 50 anos, e estão tentando integrá-las. E acabam gastando o dobro do dinheiro que deveriam. Você poderia ter comprado um sistema totalmente novo. Há um cara bom que todos vocês conhecem, Sean Duffy, que é o chefe de transporte. E eu dei a ele uma lição de 10 minutos sobre compras. E ele se tornou realmente bom. O helicóptero que colidiu com o avião a 400 pés não deveria ter acontecido. O que teria acontecido é que todos os tipos de alarmes e sirenes teriam disparado 3 minutos antes daquele acidente acontecer, se você tivesse o equipamento certo. Mas eles não tinham e o novo equipamento é inacreditável no que faz. Você pode ter, você nem precisa, eu ia dizer algo, mas você sempre, na minha opinião, sempre precisa de pilotos. Eu quero pilotos. Mas você nem precisaria ter pilotos. Este sistema é tão incrível no que eles podem fazer. Mas temos um sistema que está obsoleto. E o que eles fizeram é o pior. Eles tentaram combinar as coisas realmente antigas e quebradas com as novas. E você não pode combiná-lo. E qualquer um deveria saber. Então, Biden, você acha que Biden descobriu isso? Eu não acho, pessoal. Você acha que ele tem alguma ideia? Ele não sabe o que está acontecendo. Então aqui está a história. Vamos comprar um sistema totalmente novo, que será licitado em breve. Um sistema de última geração que cobrirá o mundo inteiro. Vou te dar um exemplo. Quando o meu piloto, agora eu tenho pilotos militares, mas antes disso eu tinha pilotos muito bons, ótimos pilotos. Eles pousavam, e eu não vou te dizer qual país, mas usavam o sistema de outro país. Eles nem sequer usavam o sistema dos Estados Unidos. Então, se eu estou pousando em Nova York ou na Flórida ou Tennessee, eles estão usando um sistema de outro país. Eu disse, por que é assim? E eles estavam, você sabe, eles não estão no negócio, mas eles apenas disseram, nosso sistema não funciona, senhor. E eu disse, rapaz, isso é bem triste, mas estávamos todos prontos para entregar isso para você, sabe. Veja, você tem a Aration e tem diferentes empresas, assim, inúmeras empresas. E você tem empresas que fariam isso, como uma IBM, por exemplo. E você dá um acordo de um contrato, eles deram centenas de empreiteiros. Eles tinham escavadores, tinham não escavadores, tinham pessoas que se concentravam em satélites. Eles tinham centenas de contratos diferentes. Um contrato onde um cara está controlando tudo. Você precisa de uma trincheira, então eles cavam uma trincheira. Mas se você não cavar a trincheira, eles não culpam você. O que acontece é que você não cava. Então eles dizem, queremos um custo adicional. Agora temos tudo pronto e vamos fazer isso. Nós teríamos feito, exceto que a eleição tomou um rumo um pouco estranho. Mas a segunda não. Essa era grande demais para manipular. Muito obrigado a todos.